E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós iremos trabalhar mais uma aulinha de geografia. Está aqui o professor Rafael, né? E vamos falar hoje sobre geomorfologia. Pessoal, quando nós falamos de geomorfologia, nós vamos falar sobre as diferentes formas do relevo terrestre. Quando falamos das diferentes formas do relevo terrestre, é para a gente lembrar que, para que essas formas elas se modelem, é preciso que agentes internos e externos possam fazer alterações, né? Então nós temos, na verdade, dois tipos de agentes, que são os modeladores e os formadores. Aqueles que são responsáveis por construir o relevo e aqueles que acabam alterando as formas ao longo do tempo, certo? Então, basicamente, a nossa aula de hoje é sobre isso. As formas do relevo e as diferentes transformações que essas formas passam ao longo do tempo, ok? Pronto. Eu falei logo no início o nome geomorfologia. Mas o que é geomorfologia? É a ciência que estuda as formas do relevo e as diferentes dinâmicas no seu processo de modelagem, certo? Então, é uma das ciências que a geografia vai trabalhar. Lembrando que nas aulas anteriores nós estávamos falando sobre geologia. Geologia também é uma ciência trabalhada na geografia, certo? Pronto. Para falar sobre geomorfologia, nós iremos partir de dois elementos, que são os agentes endógenos e os agentes exógenos, certo? O que são esses agentes? Basicamente são os modeladores e formadores do relevo. Na verdade, pessoal, os endógenos, eles são os chamados agentes internos de alteração do relevo. Olha, é muito importante se ater ao prefixo que a gente tem nesse endógeno, certo? Interno, dentro, certo? Então, a alteração que ocorre no relevo ocorre de dentro para fora, certo? E aí nós temos os exemplos desses agentes, que são considerados construtores, eles constroem o relevo. Que o principal agente vai ser o tectonismo, certo? Então, vamos lá. Endógenos são os agentes internos que acabam construindo o relevo. E o principal elemento que vai causar essa construção do relevo é o tectonismo, certo? Então esse é o primeiro. Vamos para o segundo. O segundo seria os agentes exógenos. Exógeno, olha o prefixo ex, externo, certo? Então a alteração que eles provocam no relevo acontece fora, acontece na superfície. E aí nós temos eles como os formadores, como os destruidores, certo? Ou seja, esses agentes eles acabam modificando completamente, destruindo as características, as formas que nós temos do relevo ao longo do tempo. Qual é o principal elemento destruidor, transformador do relevo, sendo ele exógeno? E aí, alguém sabe? Eu ouvi, é isso mesmo. Quem falou clima acertou. O clima é o principal agente modelador do relevo quando a gente fala de agentes externos, certo? E aí depois a gente vai pontuar dentro do clima quais são os principais elementos, né, que vão estar inseridos nessa transformação. Pessoal, em um determinado momento da história, alguns cientistas começaram a ficar intrigados, né, em relação ao nosso planeta e a formação dos continentes no nosso planeta, né? Alguns chegaram a dizer que esses continentes um dia estiveram todos unidos e que, com o passar do tempo, eles foram se separando, né? Nós podemos dizer que é a dança dos continentes. Só que, a partir dessa ideia de um continente que era único, e com o passar do tempo ele foi se transformando, surgiram duas teorias. E aí nós vamos partir da primeira delas, a teoria da deriva continental. O que foi essa teoria? Quem foi que veio propor essa teoria? Pessoal, em 1915, um geólogo chamado Alfred Wegener, ele lança a teoria chamada teoria da deriva continental. O que é que Wegener dizia com essa teoria? Falava que
Um dia, todos os continentes estiveram unidos em uma única massa continental. O nome dessa massa continental, né, que ele deu para essa massa continental era Pangeia, né, ou Terra toda. Seria toda a Terra unida em um único bloco. E um único oceano chamado de Pantalança, certo? Só que ele escreveu um livro, o nome do livro era A Origem dos Continentes e Oceanos, e nesse livro ele lançou um monte de evidências, né, um conjunto de evidências para dar sustentação à sua teoria. Uma dessas evidências, pessoal, falava em relação ao formato dos continentes. E aí a principal observação que foi feita por Wegener foi o formato da América do Sul e o formato da África. O formato desses dois continentes parecia que se encaixava como peças de quebra-cabeça. Além disso, ele observou que fósseis podiam ser encontrados nesses diferentes pontos da superfície terrestre. E um conjunto de evidências que foram sendo colocadas nesse livro que levou à conclusão de que os 6 continentes que nós temos hoje um dia estiveram unidos em uma única massa continental. Mas, na época, ele foi muito questionado. Os cientistas, a maioria deles, não levou a sério o que Wegener havia lançado. Por quê? Wegener não conseguiu explicar uma coisa. O que foi que Wegener não conseguiu explicar? Basicamente, ele não conseguiu explicar o motivo, o que levou a esse deslocamento dessa massa e essa fragmentação dessa massa continental para formar os 6 continentes que nós temos atualmente. Né? Então, essa foi a dificuldade, que só veio a ser provada. Wegener, infelizmente, já tinha falecido quando a sua teoria ela foi aceita, porque na década de 70, né, um conjunto de cientistas estavam fazendo um mapeamento do assoalho oceânico e neste mapeamento, eles chegaram à conclusão que o planeta estava dividido em grandes blocos rochosos e que esses blocos rochosos estavam sob uma camada magmática. E isso provocava o quê? Uma movimentação desses blocos. E essa movimentação ocorre constantemente e é o que fez com que os continentes se separassem. Ou seja, a teoria da deriva continental só veio a ser provada de fato com a teoria das placas tectônicas da década de 70. Ok? Até aí tudo bem? Vamos lá. Aí, em relação aos agentes internos, certo? Eu comecei falando sobre os agentes e tal, agora a gente vai aprofundar sobre os agentes internos. Essa parte das teorias é só para a gente chegar nos agentes que vão realmente transformar a superfície terrestre, ok? Primeiro, os internos. Os internos são chamados de endógenos, ok? Que são também conhecidos como construtores. Beleza? Pronto. Quais são os principais agentes construtores do relevo? Primeiro, tectonismo, certo? Tectonismo vai ser o primeiro agente. Ou seja, o movimento das placas tectônicas. O segundo, vulcanismo, certo? Que vai ser a chegada do magma à superfície terrestre. E o terceiro, os abalos sísmicos, certo? Então esses vão ser os 3 agentes internos do relevo, ok? Pronto. Falando sobre tectonismo, nós vamos ter 2 formas de movimentação da crosta terrestre. A epirogênese e a orogênese. Eita, professor, quando o senhor começa a falar desses nomes já me deixa confuso. Relaxe, relaxe. Vamos lá. Pessoal, quando a gente fala de orogênese, a gente está falando da formação de dobramentos modernos. Então, sempre quando vocês escutarem orogênico, vai se referir à formação de montanhas. Então, exemplos de locais onde ocorre movimento orogênico. Cordilheira dos Andes, nós temos também o Himalaia, os Alpes, Atlas na África. Ou seja, essas áreas é uma região onde está ocorrendo o contato, né, o choque entre as placas tectônicas. Lembrando que as placas tectônicas vão realizar 3 movimentos. Convergente, choque das placas. Divergente, e aí o afastamento dessas placas.
ou o movimento transformante, quando as placas elas se raspam e formam falhas, semelhante à falha de San Andreas, né, nos Estados Unidos. Pronto. Aí, pessoal, nós temos esse movimento orogênico, certo? Que é um movimento horizontal, certo? Ó, movimento horizontal, que aí vai acabar formando esses dobramentos. Por que se formam esses dobramentos? Vai depender do tipo de rocha, certo? Se eu tenho uma rocha que ela não é tão resistente, ela vai acabar nesse choque fazendo dobras, como vocês podem ver na imagem aqui do lado, certo? Então nós temos vários tipos de dobras diferentes, vai depender do tipo de rocha que a gente tiver na região, certo? E o segundo tipo, a orogênese, formação das montanhas. O segundo tipo vai ser a epirogênese. Na epirogênese, o movimento vai ser vertical, certo? E nesse movimento vertical, subindo ou descendo, o que é que acontece com a crosta? A crosta, ou ela vai ter o soerguimento ou a subsidência. Soerguimento seria, primeiro, é um movimento que é lento, certo? Então, normalmente acontece em uma grande região e é difícil percepção. O que acontece nessa área, quando eu tenho soerguimento, é que a crosta ela se eleva. Quando eu tenho a subsidência, a crosta ela se rebaixa. E aí nós temos um exemplo que foi até citado na nossa última aula, no nosso último vídeo, que é a cidade do México, que está sofrendo um processo de subsidência, certo? Está se rebaixando devido à retirada de água, né? do recurso hídrico do subsolo, ok? Beleza? Então, normalmente, com a epirogênese, nós temos a formação das falhas, certo? Então, olha só, muito importante isso. Se vocês encontrarem lá uma questão, Enem ou qualquer outro vestibular aí, falando sobre epirogênese e orogênese, sobre esses movimentos, uma coisa muito importante de vocês se aterem é a orogênese vai ser responsável pela formação de montanhas, dobramentos, certo? A epirogênese vai ser responsável pela formação das falhas, certo? Isso é muito importante. Pronto, sabendo disso, tá massa, aí a gente vai para a próxima parte. Próxima parte é sobre o vulcanismo, né? A gente não falou ainda sobre o vulcanismo de forma mais incisiva. O vulcanismo, pessoal, a chegada do magma à superfície, certo? Existem 3 formas desse magma chegar à superfície. Eu posso encontrar vulcões em regiões onde eu tenho o choque de placas tectônicas, certo? Que aí nós podemos dizer que são vulcões de região convergente. Eu posso ter os vulcões de regiões divergentes, certo? Ou seja, o afastamento das placas tectônicas possibilita que o magma chegue à superfície, e aí nós temos vulcões desse aspecto, e temos os vulcões intraplaca, ou seja, vulcões que surgem no meio de uma placa tectônica. Esses são menos comuns, ok? Um outro detalhe, pessoal, em relação aos convergentes. Normalmente nós encontramos vulcões desse tipo, né, convergente, em regiões de cordilheiras, certo? Porque eu estou tendo choque de placas tectônicas. Então, regiões de cordilheiras, eu encontro normalmente vulcões do tipo convergente. Beleza? O segundo, que é o divergente, dorsal mesoatlântico. No meio do Oceano Atlântico existe uma cordilheira, mas essa cordilheira ela fica submersa e ela é responsável, certo? Aliás, ela surge a partir dessa separação das placas tectônicas, certo? Quais são as placas que vão estar se separando para formar o dorsal? Placa africana e sul-americana, certo? E o intraplaca? Eu vou dar 2 exemplos de ilhas que surgiram a partir de vulcões em regiões no meio de placas tectônicas. Primeira, Havaí, certo? O Havaí, o conjunto de ilhas, né, o arquipélago do Havaí, ele é formado a partir de vulcões em regiões de intraplaca, certo? Ou seja, no meio de uma placa tectônica. E Fernando de Noronha, certo? Fernando de Noronha é outro exemplo, certo?
É uma ilha vulcânica intraplaca, no meio de uma placa. Beleza? E um detalhe muito importante é a região do Círculo de Fogo do Pacífico, que é a área de maior concentração de vulcões do planeta, certo? Região do Círculo de Fogo do Pacífico. Nós temos também o Círculo de Fogo do Atlântico, mas a incidência de vulcões é bem menor, ok? Sobre os abalos sísmicos, pessoal. Primeiro, que é o abalo sísmico. São vibrações que ocorrem na crosta, certo? Então, essas vibrações que ocorrem na crosta terrestre, elas vão ter intensidades diferentes. Ela normalmente é medida na escala Richter, né? E quanto maior a intensidade, normalmente maior o poder de destruição. Normalmente, porque não é bem assim que funciona. Pessoal, quando nós falamos de abalos sísmicos, dos terremotos, eu vou ter o nível de intensidade de destruição vai depender de alguns elementos. Quais são os elementos? Primeiro, subsolo. Qual é o tipo de rocha que se concentra nesse subsolo? Depois, duração do terremoto, duração da vibração, certo? Quanto maior tempo, maior o poder de destruição. Profundidade, pessoal. Vamos lembrar que o abalo sísmico ocorre. Eu vou ter o epicentro e o hipocentro. O hipocentro é justamente o local onde iniciou-se o processo vibratório, certo? Onde o abalo começou. Então, acima da superfície, nós temos o quê? A região onde as ondas, né, vão chegar com maior intensidade, que é o epicentro, certo? Então, o que acontece? Quanto mais profundo o local, né, o hipocentro, menor a intensidade que ele vai chegar na superfície, então ele vai causar menos danos. Quanto mais próximo à superfície, a intensidade desse terremoto tende a ser maior, certo? Frequência, certo? Porque nós temos, quando falamos de abalo sísmico, não é um abalo, certo? É um abalo seguido de abalos subsequentes. Então, dependendo da frequência, dependendo da força dos abalos subsequentes, a intensidade de um terremoto vai ser maior, ok? E também o poder de destruição dele. Outro detalhe, pessoal. Qual o principal elemento que vai ditar a destruição provocada por um abalo sísmico? E aí? Esses que eu já citei, mas tem um que é fundamental em relação à destruição em áreas ocupadas, né, em áreas urbanas, que vai ser a infraestrutura, pessoal. A infraestrutura vai ser determinante. Os materiais em que os prédios são construídos, enfim. Qual a tecnologia utilizada para construir os prédios que estão em uma área de tectônica de placas ativa. Pessoal, nós temos dois exemplos que vai nos mostrar essa diferença de infraestrutura, certo? 2010, Haiti. Acontece um terremoto de 7 graus na escala Richter. E nesse terremoto, o que aconteceu? Chegou a destruir 70% dos prédios de Porto Príncipe. Certo? Ou seja, as construções de Porto Príncipe, 70% foi destruída no terremoto de 7 graus, de 2010. E mais de 200 mil mortes, certo? Olha só. Itália, 2016. Um terremoto de uma intensidade um pouco menor, 6,2. Mas nós só tivemos 291 mortes. Lembrando, esse mais é comparado ao de Porto Príncipe, certo? Do Haiti. Milhares de desabrigados, mas a destruição foi muito inferior. Por quê? Infraestrutura, treinamento. Poderia citar Japão, certo? Normalmente é o mais citado, né? Porque normalmente a intensidade do Japão é maior, mas o nível de destruição é sempre menor. Por quê? Porque o Japão tem toda uma preparação. As construções são preparadas para aquela estrutura
que é uma estrutura instável, né? Então eu preciso preparar uma construção que esteja, que tenha a capacidade de conseguir sobreviver a um terremoto, certo? Então, infraestrutura é determinante nesse aspecto. E, beleza essa parte, aí a gente parte para os agentes externos, certo? Então, até agora a gente estava falando de agentes internos. A gente agora entra nos agentes externos. Nós temos dois principais agentes externos, que são os tidos como os principais, que é o intemperismo e a erosão, certo? Intemperismo vai ser o desgaste, a decomposição e a desintegração das rochas. E que pode acontecer a partir do vento, da água, das diferentes temperaturas, certo? No caso do intemperismo, pessoal, existem três tipos. O intemperismo físico, que ele vai se apresentar a partir, por exemplo, de amplitude térmica, diferenças de temperatura, né? Vai acabar provocando uma desintegração da rocha. Nós temos o congelamento, as correntezas, certo? Então, esses daí vão se configurar como intemperismo físico. Ele vai acabar causando um desgaste na rocha e automaticamente mudando as formas da superfície. O químico, e aí com o intemperismo químico nós temos principalmente atuando em regiões calcáricas, né? E a água vai ser o principal elemento químico que vai causar alterações. Nós temos a formação de estalactites e estalagmites, por exemplo, a alteração da superfície. Os biológicos são plantas e animais que acabam alterando a rocha, provocando desintegração, né? Decomposição da rocha. Temos também, pessoal, a erosão. A erosão, ela vai se caracterizar como o desgaste, aí vai ser uma sucessão, né? Porque vai ser o desgaste associado ao transporte e à deposição desses materiais, certo? No caso da erosão, nós temos alguns tipos, né? Erosão eólica, provocada pelo vento, erosão fluvial, provocada pelos rios, erosão marítima, pelo mar, certo? A marítima, em alguns casos, você vai encontrar como costeira também. O gelo, que vai provocar a erosão glacial. A erosão laminar, certo? Erosão laminar pluvial, certo? Fluvial, lembrando, rios. Pluvial, água da chuva. Essa laminar vai resultar em vossorocas, né? A produção de vossorocas e ravinas. Pessoal, só para fazer uma diferenciação entre essas formas de relevo, certo? Nós temos sulcos, que, um exemplo, começou a chover. A água ela começa a percorrer um caminho para chegar até as áreas mais baixas, certo? Então, a água vai começar a produzir um caminho que vai ficar registrado, vai ficar marcado na superfície. Só que, ao longo do tempo, esse caminho se desfaz. Esses caminhos podem ser chamados de sulcos. Ravinas é quando esses percursos que a água provoca, eles acabam tornando-se... ele não se altera mais, né? Ele fica registrado na paisagem. Então aquele caminho ali, ele é permanente, certo? E a vossoroca já é devido a uma atuação subsuperficial, ou seja, primeiro, a vossoroca ela não começa de cima para baixo, a formação dela é de baixo para cima, certo? Então, o processo erosivo começa de baixo para cima. Então, a tendência é que, se está aqui, né, se essa parte aqui está passando pelo processo de vossorocamento, a tendência é que aos poucos vá subindo, certo? Então, tem uma atuação muito forte da água que fica na região subsuperficial, certo? Ou seja, abaixo da superfície. Ok? Pessoal, a aula de hoje acaba aqui, certo? Dúvidas, estou aqui à disposição, né? Como eu falei, sempre falo no final dos meus vídeos. Não esqueçam de curtir, se possível comentar e se ficou alguma dúvida pode deixar aí nos comentários. Um cheiro no coração e até a próxima.